Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Esta é a nossa oração. Eu gostaria de ler uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1, Mateus capítulo 13, do verso 1 ao verso 24. Diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, porque não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Até aqui o versículo 23. Pois bem, no nosso meio evangélico, não há que não conheça a parábola do semeador. Saiu o semeador a semear. Mas eu gostaria hoje de abordar, dentro deste texto que lemos,
que contém o terceiro bloco de Jesus, de ensinos no Evangelho de Mateus. Nós já vimos o primeiro bloco de ensinos, que são os 3 capítulos 5, 6 e 7, que abordam o Sermão do Monte. Nós vimos também o capítulo 10, que é a orientação de Jesus para os seus discípulos, quando ele os envia para a missão. E aqui nós vemos, então, no terceiro bloco, o ensino de Jesus através de parábolas, as parábolas do reino, as chamadas parábolas dos mistérios do reino. E Jesus está falando aqui, primeiramente nós vemos, então, quem são os ouvintes de Jesus? Nós vemos aqui no versículo 1, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, no mar da Galileia, e reuniu-se ao seu redor uma multidão que, por ser tão grande, Jesus entrou no barco e se sentou a uma certa distância e falou ao povo reunido. E aí Jesus começou a ensinar através de muitas parábolas. Pois bem, o tema que eu quero trazer hoje é entendimento. Em outras vezes eu já abordei esse tema aqui, esta passagem, já preguei dentro da parábola do semeador, e eu dei a ênfase ao ouvir. E realmente a parábola fala muito a respeito de ouvir. Se nós prestarmos atenção, nós vemos que por muitas vezes tem a palavra ouvir, ouvir. E realmente aqui, nos 4 tipos de terreno que Jesus aborda na parábola do semeador, nós vemos aqui aqueles que ouvem a palavra. E aquilo que acontece com aqueles que ouvem e a forma de ouvir. E aí nós vemos aqui os tipos de ouvintes da mensagem do Evangelho do Reino de Deus. E também Jesus termina esta parábola no versículo 9, dizendo exatamente isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas hoje eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto que está junto com a questão de ouvir. Nós vemos aqui também, em várias passagens, aqui em vários versículos, a palavra entender. No versículo 13, ele diz assim: porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E nós vemos também no versículo 15, nós vemos em vários outros versículos a respeito de entender. E me chama a atenção aqui o versículo 15, quando Jesus, se referindo ao profeta Isaías, no capítulo 6 de Isaías, Jesus diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e se fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Eu achei muito interessante esta expressão aqui. Embora seja óbvio ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, mas Jesus inclui aqui, se referindo ao profeta Isaías, de entender com o coração. Então, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, quando examinamos as Escrituras, quando lemos a Bíblia, nós temos que ver com os nossos olhos. Este é o ato de ler.
Mas, quando nós estamos lendo ou um livro, ou lendo a própria Bíblia, ou lendo qualquer outro tipo de literatura, nós não apenas lemos, nós estamos ouvindo o autor do texto, aquilo que ele quer nos trazer. E aí não somente lemos com os nossos olhos, mas quando lemos, nós estamos também ouvindo. Nós estamos ouvindo. E é como se o autor do livro estivesse ao nosso lado falando conosco. Aliás, este é um grande exercício de leitura que nós devemos fazer. Nós devemos ler e devemos ouvir. E o outro exercício de leitura que nós devemos fazer, somente assim uma leitura estará completa. E somente desta forma que nós podemos ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, também com o coração. Ler, ouvir e entender. Este é o processo de lermos a palavra de Deus. A este processo a Bíblia dá o nome de meditar. Quando no Salmo 1 nós lemos: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus, ela é uma revelação que Deus nos traz, que nós temos que ler, nós temos que ouvir, mas nós temos que meditar, nós temos que refletir, temos que examinar. E é interessante que nós vemos no profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, nós vemos o profeta dizendo exatamente isso. E como a palavra de Deus, como Deus está falando conosco. E no versículo 18 nós vemos assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. É interessante esta expressão aqui, arrazoemos. Na Nova Versão Internacional diz assim: venha comigo refletir, vamos refletir. É interessante, Deus não nos dá determinações em que nós não possamos examinar, refletir, meditar a respeito. E é interessante aqui o profeta dizendo que o próprio Deus se permite ser arrazoado. Pode vir, venha. Jesus mesmo se apresenta diante de nós e diz: venham e aprendam de mim. Vocês que estão cansados e oprimidos, venham a mim. Venham e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Jesus se permitia ser interpelado, interrogado. E era esse o método de ensino, o chamado método peripatético. Os filósofos do período grego, os filósofos gregos, tinham este método de ensinar, e através de perguntas e respostas, e a filosofia grega mais se baseia até nas perguntas propriamente dito do que nas respostas. Ela busca refletir. Ela busca refletir a respeito do logos,
a respeito dos conceitos do saber, da verdade. E Jesus mesmo diz: vocês conhecerão a verdade, ela vos libertará. Então a palavra de Deus, ela não tem que somente ser lida, ela deve ser ouvida. Nós não lemos e estudamos a palavra, nós ouvimos a Deus quando abrimos as Escrituras. Nós ouvimos a Deus através do ensino, da pregação. Eu estou aqui trazendo a meditação nessa passagem. Eu estou trazendo uma passagem da palavra de Deus e nós estamos aqui fazendo um processo de interação. Estamos juntos interagindo em torno da palavra. A palavra não deve ser apenas proclamada e pregada de forma unilateral e aquele que ouve não faça uma interação. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui para o aspecto de entender. E Jesus diz, exatamente repetindo o profeta Isaías, quando Isaías, no capítulo 6, pergunta a Deus, quando Deus diz: quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o profeta diz: até quando? E aí Deus diz: até que eles ouçam, que eles possam ouvir, mas eles vão ouvir, e não vão se abrir para o entendimento. Queridos, queridas, a pior coisa é nós já nos julgarmos conhecedores e não refletirmos a respeito do conhecimento que possuímos, investigarmos, examinarmos. A Bíblia não é contra a dúvida. Nós vemos em Judas, no escrito de Judas, no apóstolo Judas, não o Iscariotes, dizendo que nós devemos ter compaixão daqueles que têm dúvidas. Nós vemos no livro de Atos, no capítulo 8, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, quando Filipe ele se encontra com o etíope eunuco no caminho. E aqui nós vemos a partir, então, no capítulo 8, Filipe e o eunuco, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Entendes o que lês? Ele respondeu: como eu poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na humilhação lhes negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques
A quem se refere o profeta? Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem de Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E qual foi o resultado disso? O resultado disso é que o eunuco teve a compreensão da palavra de Deus explicada por Filipe. E no caminho mesmo, ele pediu que fosse batizado e ele entregou a sua vida a Jesus, ele compreendeu o que a palavra de Deus falava a respeito de Jesus, a revelação, o mistério de Deus que esteve oculto, que era Jesus Cristo. Filipe lhe explicou detalhadamente e o seu coração se abriu. Então ele primeiramente leu, depois ele ouviu, para que ele pudesse compreender as Escrituras. Pois bem, nós conhecemos essa parábola. Nós conhecemos os 4 tipos de ouvinte. E Jesus está falando a respeito desses 4 tipos de ouvinte. E por que os discípulos lhes fizeram a pergunta: Senhor, por que o Senhor está falando através de parábolas? E Jesus, então, se referiu o porquê? Porque quem quiser se aprofundar, quem quiser conhecer verdadeiramente, vai se aproximar e vai buscar entendimento, vai buscar esclarecimento. É tarefa nossa, é tarefa do pastor, dos mestres, dos ensinadores. É tarefa se debruçar na palavra de Deus para buscar o entendimento próprio e para levar a palavra de Deus também com clareza. E aqui nós vemos então 4 tipos de ouvintes. E aí Jesus começa a ensinar para os discípulos. Vocês chegaram até mim, e porque vocês chegaram, eu vou explicar a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino. Aqueles que buscam entendimento, aqueles que buscam compreensão, aqueles que se aproximam de Jesus. E aí ele diz assim: muitos profetas gostariam de fazer isto. Muitos profetas gostariam de passar por esse momento que vocês estão passando, diante do Filho de Deus, diante do Deus vivo à sua frente. E muitos não tiveram esta oportunidade. Mas vocês estão aqui, então ouçam o significado desta parábola. E aí Jesus se refere ao primeiro ouvinte. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Aqui nós vemos, ele ouve, mas não entende. E também não busca entender. E aqui, aí vem o maligno, e como o pássaro que vem e tira a semente deste solo da beira do caminho, assim acontece com pessoas que ouvem, mas não têm o desejo de ouvir e entender. Nós temos que respeitar as pessoas, se elas querem ou não ouvir. Nós temos que respeitar o direito das pessoas. Nós temos que respeitar, hoje, todas as religiões, nós temos que respeitar a todos. Agora,
Muitas vezes, o que estamos dizendo aqui são pessoas que ouvem de uma forma ou de outra, que se deparam com as Escrituras, mas elas não entendem e também nem buscam entendimento. E aí não há como se firmar, como fixar a palavra no seu coração. Há um segundo tipo aqui que Jesus se refere, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e recebe com alegria. Acontece isso com muitas pessoas que ouvem a respeito de um ensino das Escrituras, ouvem a respeito de alguma mensagem, da mensagem da salvação, ou de algum aspecto abordado pelas Escrituras, que fale do amor ou do perdão de Deus. Mas aí, quando vem alguma situação na vida, aí ele diz, recebe com alegria a palavra, mas não tem raiz em si. Aí, esta palavra permanece por pouco tempo. E aí, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele logo a abandona. Quando ele é confrontado com aquele ensino que a princípio ouviu com alegria, mas quando ele se depara com aquele ensino, quando ele se depara então com algo que Deus está trazendo, por exemplo, nós ouvimos a respeito de Jesus nos ensinando aos discípulos, amarás aos teus inimigos. E aí ouve, mas não busca refletir como posso fazer isso. De que jeito eu posso fazer isto? É tarefa nossa também, como pastores, como ensinadores, de nos debruçarmos com responsabilidade sobre a palavra de Deus e não distorcer ou torcer os seus significados. Embora textos bíblicos possam nos trazer muitas lições, nós precisamos ser claros com as pessoas. Este deveria ser o maior desejo, a maior aspiração dos pregadores da palavra de Deus, dos ensinadores da palavra de Deus, e esta é uma responsabilidade que será exigida de nós. Agora, quando trazemos alguma palavra, algum ensino, também é de responsabilidade daqueles que ouvem buscar realmente refletir na sua vida quais são as implicações daquilo que eu estou ouvindo para a minha vida. Muitos ouvem e já tratam determinadas passagens da Bíblia como lição batida, já conheço, e não reflete, acham que já entendem. A forma de nós sabermos que entendemos algo das Escrituras é quando nós praticamos aquilo que entendemos. É quando há uma transformação na nossa caminhada, quando há uma mudança na nossa forma de pensar. Isto sim revela que nós estamos buscando não só ouvir, mas entender. E com prudência aplicar esse ensinamento nas nossas vidas. E Jesus diz, aquele que ouve e recebe com alegria, ouve a respeito do amor de Deus, que maravilhoso o amor de Deus. E fica maravilhado com o amor de Deus que alcança a todas as pessoas de forma indiscriminada. Mas quando ele se depara com esse amor, quando ele é confrontado a amar, quando ele se percebe que não ama, aí ele começa a ter dificuldades com a palavra. Ele começa a duvidar, ou ele começa a pensar, não é bem assim.
quando ele não está mais com aquele desejo de assumir compromissos com os ensinos de Jesus. E aí, muitas pessoas, por causa disso, é aquilo que o texto diz, se escandalizam. E depois, por não terem raiz em si mesmo, a palavra não produz o efeito. E aí diz, quando vem alguma tribulação, alguma perseguição, quando a pessoa é confrontada por aquilo que crê, aí ela logo abandona porque não tinha raiz em si mesmo. E existe o terceiro tipo de ouvinte, aquele que ouve a palavra, mas ele ouve, mas o seu coração está tomado de preocupações. Quanta semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Por isso que Jesus nos diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Ou nós vamos seguir a um e desprezar o outro, ou vice-versa. Não há como nós orarmos a oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso. E quando oramos o Pai Nosso, nós devemos nos sujeitar à oração que nós estamos fazendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, buscamos entendimento. Quando os espinhos não estão sufocando o nosso entendimento, então ela se torna frutífera em nós. Mas nós não podemos seguir a palavra, dar ouvidos e entender e não fazer aquilo que estamos entendendo, porque estamos divididos dentro de nós. Estamos divididos com todas as preocupações que vão sufocando a semente dentro de nós. Por isso Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma, e também por causa da atração pelas coisas materiais, a atração do consumismo, a atração de uma vida boa, de uma vida gostosa, mas uma vida que não tem implicação nenhuma para com os ensinos de Jesus, uma vida que as pessoas só vivam a vida desfrutando das suas riquezas, mas não tem uma vida de compartilhar, uma vida de abençoar, uma vida de se doar, uma vida de amar, uma vida da prática do bem. Por quê? Está ouvindo a palavra, mas a palavra está sufocada por causa do engano das riquezas, por causa do engano da sedução das riquezas. E aí sufoca,
e a semente fica infrutífera. É por isso que Jesus falou que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Que é mais fácil um camelo passar, e ele se utilizou dessa expressão de forma de exagero mesmo, para mostrar que é mais fácil um camelo passar por um buraco, um pequenino buraco de agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E aí Jesus fala a respeito do quarto ouvinte. É aquele que ouve a mensagem e é aquele que busca entendimento. É aquele que na palavra de Deus medita. É aquele que para, que pergunta, que busca entendimento. É aquele que não descansa enquanto não perguntar o que Deus está falando comigo, o que Deus quer para mim a respeito, através da sua palavra. A palavra de Deus, nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 4, ela é viva, ela produz viva. Ela é eficaz, ela produz frutos. Ela é viva e eficaz. E ela é penetrante na nossa alma, como uma espada afiada de 2 gumes que vai até lá ao fundo. E aí, diz o texto, ela vai até o fundo e divide as juntas e medulas e é capaz de discernir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é poder de salvação para todo aquele que crer. E como é que nós cremos? E quando é que nós cremos? Nós sabemos que temos fé em Jesus Cristo. Nós sabemos que cremos em Deus e cremos na sua palavra quando nós lemos, quando nós ouvimos e quando nós compreendemos, quando nós entendemos. Você tem buscado entendimento? Ou você tem até fugido de procurar entender aquilo que Deus tem a nos dizer através da sua palavra? Aqui, o semeador não foi desatento, não foi equivocado. Ele lançou as sementes. Esta também é considerada uma parábola de contraste. Ou seja, é o contraste entre a semente e o resultado da semente. Neste tempo em que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, até a volta de Jesus, é dessa forma que as pessoas hão de crer, hão de se converter, hão de... quando elas buscarem entendimento, quando elas hão de passar por transformação, é desta forma, a palavra sendo semeada, a palavra sendo pregada, ensinada, a palavra de Deus sendo trazida às pessoas. Neste período, muitas pessoas desejam que a manifestação de Deus aconteça em poder, assim como aqueles ouvintes desejavam que o Messias já viesse com ações de poder imediata. Mas nós estamos vivendo no tempo da persuasão. Até Jesus voltar, vai haver manifestações de poder. Vai haver ainda manifestações de milagres acontecendo na vida de pessoas.
Eu não duvido disso, e eu sei que grande parte não duvida disso. Mas nós estamos vivendo num momento em que a semente está sendo lançada, em que a semente que é a palavra vai ser lançada, e que as pessoas irão ouvir, e que as pessoas irão ouvir desta forma que Jesus trouxe na parábola, de uma destas formas, através de um desses modos. Por isso que, concluindo esta meditação, eu digo aqui e faço esse esforço de buscar levar aqueles que estão ouvindo aqui a um entendimento, a reflexão. Nós estamos vivendo dias difíceis de falta de reflexão. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas são levadas como gado, sem refletir. Nós estamos vivendo em dias em que a própria igreja, os próprios evangélicos gostam de recitar aquela passagem de Oséias, do capítulo 4, no versículo 6, de que o povo está sendo destruído por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Muitos acham que conhecem a palavra, mas não examinam a palavra. Jesus mesmo diz: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas palavras de vida eterna. No entanto, as Escrituras falam ao meu respeito e vocês não vêm a mim para ter vida. Quantas pessoas sendo enganadas porque não verificam. A palavra de Deus pode ser examinada sem medo. Eu não tenho preocupação quando as pessoas contestam a palavra, quando as pessoas são confrontadas. Eu não tenho temor quanto a isto. Eu me disponho a conversarmos juntos, até eu me disponho a verificar algumas coisas que eu possa estar equivocado dentro daquilo que a palavra de Deus possa nos trazer. Quantas pessoas estão sendo divididas entre si pela própria forma de ver a palavra? Então Jesus nos conclama a busca de entendimento. A palavra de Deus nos diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que significa buscar a Deus e encontrá-lo? É o exercício de buscá-lo de todo o coração e de todo o entendimento. Isso está oferecido, é oferecido por Deus a nós, através de Jesus Cristo. Ele faz esse convite a nós. Venham a mim. Não julgue que você já tenha todo o conhecimento. Não se julgue entendido em questões que ainda você não se abriu para buscar entendimento. Que fique esta palavra para nosso exame, para nossa meditação, para o nosso entendimento. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação e a direção do Espírito Santo esteja com vocês, com todos vocês, esteja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se esta for a sua vontade. Amém.